primeira obrigação é takbiratul ihram. Isto, claro, depois da intenção. Alguém pode dizer, a primeira obrigação é a intenção, porque devemos intencionar a oração. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. As obras são determinadas pela intenção. Então, eu intenciono a oração, estarei a rezar, por exemplo, Salat al-Isha, 4 rak'a, e isto é no coração, não precisa ser pronunciado, memorizado, repetido em voz alta. E aí a pessoa diz Allahu Akbar, levantando as mãos à altura dos ombros ou da orelha, Allahu Akbar, e põe as mãos em cima do peito. Então, eu dizer Allahu Akbar é takbiratul ihram. Esta é uma obrigação. Uma segunda obrigação, por exemplo, e que é estabelecida como parte principal da oração, ler al-Fatiha, recitar Suratul Fatiha, que é Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, até o fim da sura. Por exemplo, antes de iniciar com Suratul Fatiha, há algumas recomendações. Há algumas ações que são recomendáveis, não são obrigatórias. Por isso você pode observar que alguém faz, ou alguém te ensina a fazer. E é relatado na vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele rezava, perguntaram para ele, e ele assim explicou. Disseram para ele, Ya Rasulallah, esta pausa que o Senhor dá, depois de dizer Allahu Akbar, e antes de ler al-Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, percebemos que tem uma pausa. O que o Senhor diz nela? Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, eu digo tal. Então, e citou uma prece de abertura. Vamos chamar prece de abertura. A prece de abertura, então, é uma recomendação. É uma recomendação, não é obrigatória. Então a pergunta, se eu não ler Surat al-Fatiha enquanto estou a rezar, a minha oração é válida? A oração é inválida se eu não ler Surat al-Fatiha em apenas uma rak'a, uma genuflexão das rak'as da oração. Agora, se eu não leio a prece de abertura, então se eu não ler a prece de abertura, a minha oração ainda será válida, porque é uma recomendação, não é uma obrigação. Outra pergunta sobre Surat al-Fatiha. Às vezes a pessoa ainda não sabe ler a sura, ainda está a aprender, ainda não tem condições de memorizar e de recitar e pronunciar. Então ele reza conforme a sua capacidade e lê aquilo que ele pode. E ele é isento enquanto está a aprender. Por exemplo, pode passar esse espaço de tempo que leva para ler Surat al-Fatiha dizendo La ilaha illallah, pronunciando um dos nomes de Deus, ou glorificando a Deus, ou lê aquilo que pode enquanto ele está a aprender.